Pimentel, o caso do John Arias é uma situação complexa e que a gente pode dizer o seguinte: ela começou errada. A contratação do John Arias foi uma contratação errada. E ela vai terminar errado. Porque tem aquele ditado que tudo que começa errado, termina errado. O que deu certo no intervalo da contratação para a venda foram as atuações de John Arias. Nesse intervalo, o John Arias se firmou no Fluminense, se transformou em um dos principais jogadores do Fluminense, do time Fluminense, um dos principais jogadores da história do Fluminense, porque muito se fala do Germancano, muito se fala do John Kennedy, que foi decisivo na fase mata-mata, fez o gol do título, mas o John Arias foi um dos principais nomes daquela conquista da Libertadores da América. O John Arias seria o melhor jogador do Mundial de Clubes se o Fluminense fosse campeão, porque ele acabou com a semifinal e ele fez um bom jogo na final, onde o Fluminense perdeu por 4-0 para o Manchester City, mas chegou a empatar o jogo, num lance que o gol foi anulado corretamente, mas por alguns centímetros. E o John Arias foi muito bem naquele jogo contra o Manchester City, na final do Mundial de Clubes. E o Fluminense começa o ano mal, e o John Arias começa bem, como se não tivesse tirado férias. O Fluminense conquista a Recopa Sul-Americana graças à grandíssima atuação do John Arias, mais uma vez em uma noite ruim do Fluminense. Ele faz 2 gols, pega a bola para fazer o gol do título na cobrança de pênalti e continua sendo o John Arias. Ele vai para a seleção da Colômbia através do Fluminense, através do Fluminense. O John Arias teve um grande início no Fluminense e quando sair, vai sair também com um grande final. Mas por que eu digo que o que começou errado, terminou errado? O Fluminense comprou o John Arias, ele pertence a um clube chamado Patriotas, da Colômbia. Se eu não estou enganado, pagou 500 mil euros a esse clube por 50% dos direitos econômicos do John Arias. E aí, as coisas que acontecem com o Fluminense vende mal e o Fluminense compra mal. Se eu vou comprar um jogador e eu compro 50% dele por 600 mil euros, eu tenho que entender que os outros 50% valem o mesmo valor. Mas o Fluminense foi lá, comprou o jogador e não determinou o valor para comprar o restante. Você que acompanha a gente aqui na live sempre, você que acompanha outras lives, lê conteúdos jornalísticos, você sempre lê o seguinte: olha, o Fluminense comprou fulano de tal, comprou 50% do passe fulano de tal e os outros 50% estão lá fixados em tal valor. Fulano veio por empréstimo ao Fluminense com passe fixado em tanto. Quando você pega um jogador emprestado, você já sabe quanto ele custa se você quiser comprar. Quando você compra 50%, você já sabe quanto custa os outros 50%. E com o John Arias, o Fluminense não fez isso. Aí o John Arias começou a jogar, eles falaram: agora eu quero comprar 50%. O Patriotas falou: 3 milhões de dólares. Se quiser. Não é assim. Não, você não fixou, o valor é esse. Então, são as coisas que acontecem que a gente fica pensando assim: tem alguém ganhando, não é o clube. E aí agora, Pimentel, eu estou dizendo isso porque a minha leitura é a seguinte: eles já sabem que vão perder dinheiro. Eles estão tentando agora perder menos dinheiro, porque se vender o John Arias por 25 milhões, como está sendo dito, a metade desse valor é para o Patriotas da Colômbia. Então eles vão tentar agora corrigir a cagada que eles fizeram, esperando uma proposta maior. Só que pode ser que essa proposta maior não venha, e se não pintar? E se o John Arias cair de rendimento, porque ele agora está insatisfeito? E se o John Arias cair de rendimento? Então, para mim, vai terminar errado porque começou errado. E sobre o John Arias, eu vou dizer o que eu falei para o André. O torcedor do Fluminense só pode ter gratidão ao John Arias. O Fluminense tem que ser grato ao John Arias. E não deveria estar fazendo um jogador do peso dele, da importância dele, da qualidade dele, estar passando por isso. Porque mesmo insatisfeito, negando proposta de renovação de contrato do Fluminense, não querendo conversar, ele arrebentou no jogo com o São Paulo. Ele foi bem, eu até brincava aí com o Lucas Maciel. O cara em 48 horas acabou com o jogo contra o São Paulo, foi pai, porque nasceu aí a filha dele, na segunda-feira, e tá com a seleção colombiana. Então, em 48 horas, ele arrebentou, ele fez o combo, ele arrebentou com o jogo, ele foi pai pela primeira vez e foi servir o país dele. Esse cara tem que ser tratado com respeito. E aí, Pimentel, tá começando a faltar respeito do Fluminense com ele. Eu vou te falar, você como admirador do futebol brasileiro, como torcedor, quer que o John Arias vá embora? Claro que não. Mas chega uma hora que você tem que olhar por aquele que você tanto gosta, tanto admira e falar assim: pô, o cara agora quer dar um salto maior. Deixa ele ir e vamos torcer por ele. Então, o Fluminense precisa ter gratidão a esse cara aí. E se tá começando a embolar, se tá começando a azedar a relação, não tem outro culpado que não seja Mário Bittencourt e a sua direção.